de Jesus, nós queremos te adorar nessa noite, te agradecer por esse momento especial, onde separamos um tempo para aprender mais de Ti, para aprendermos, ó Deus, a sermos parecidos contigo, a pregarmos o Evangelho, ó Deus, com conhecimento, ó Deus, com entendimento e amando a Sua palavra sobretudo, ó Deus, que o nosso coração não seja ensoberbecido, que o nosso coração não venha ser derramado, ó Deus, dos sentimentos desse mundo, mas que o nosso coração seja quebrantado, apaixonado, ó Deus, pelas vidas, pelas pessoas e principalmente por Ti, pelo Teu chamado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Amém, galerinha. Que bom que eu voltei aqui com vocês. E hoje a gente vai aprender uma coisa muito legal que eu falei com a Vitória, que eu concordo e discordo do livro em algumas partes. Então, eu falarei... porque o livro ele chama... como é que chama o livro? Deixa eu ver na minha cabeça agora, peraí. Mas eu peguei o negócio do Pentateuco junto com... misturei tudo aqui. Alianças familiares. Peraí, deixa eu só conferir. Eu sou péssima para decorar nome de coisa, nome de filme, nome de livro. Prioridades familiares. Relacionamento de aliança, tá? O nome do livro, Relacionamento de aliança. E há muitos assuntos, há muitas pessoas que falam sobre o relacionamento de aliança. E a Bíblia, o tempo inteiro, ela fala sobre o relacionamento de aliança. E a gente entende que para Deus a aliança é uma coisa muito importante, né? Então, deve ser também pra gente. Só que a questão da aliança, nos últimos tempos, ela tá bem banalizada. Vocês concordam comigo? Sim. As pessoas casam já fazendo acordos pré-nupciais, né? Acordos para caso não dê certo, o mundo, né? O mundo tá assim, né? As pessoas ficam, não, mas se não der certo, eu fico com isso e fico com aquilo. Tanto é meu, tanto é seu. Já tem um acordo já estabelecendo o fim dessa aliança. Eles não fazem um acordo pensando, mas no momento de dificuldade a gente vai procurar uma ajuda, vamos tentar, vamos argumentar, vamos fazer acontecer, vamos restaurar o sentimento onde não existe. Não, eles já acordam o fim dessa aliança, porque banalizou o sentido real da aliança, né? E conjecturando a aliança, né, o anel que a gente usa como um símbolo de um comprometimento que nós temos. A gente tem duas pessoas casadas aqui, né? Você e a Josi, eu, né, também. O Luquinha daqui a pouco tá lá, né, em nome de Jesus. Então, a gente entende que uma aliança, quando você olha assim, você pega a sua aliança aí, você tenta achar onde ela começou e aonde ela terminou. Você não consegue, né, ver, principalmente se ela for feita por uma boa fábrica de joias. Se ela for feita por uma boa fábrica de joias, na fundição dessa aliança, a gente não vai encontrar um ponto aonde ela começou e nem onde ela terminou. Quando a gente faz aliança no ourives, às vezes a gente vê esse ponto, onde ela se fechou ali, tá? Alianças de fábrica, que é alianças que a gente costuma dizer que são alianças mais menos vulneráveis, né? O ouro é ouro 18 mesmo, os metais que eles usam ali são metais mais nobres para chegar no ouro 18, e então essas alianças são alianças mais puras, e aí você não encontra onde ela começou e aonde ela terminou, tá? E a aliança, a gente vai vendo desde o princípio, né? Deus, ele tinha uma aliança com Adão e Eva, mas Eva caiu no papo da serpente, né? O marido, boca aberta, caiu, não se impôs em relação à escolha ali de Eva, e aí deu no que deu. Mas a aliança do Senhor acabou por causa disso? Não, né? Eles foram expulsos do jardim, foram para fora,
Deus tirou eles ali do jardim, eles não eram mais merecedores daquele lugar. E aí, o que Deus fala? Do suor do seu trabalho, você vai ter que encontrar agora, né, o seu sustento. Mas Deus continuava ali com eles, Deus ainda falava com eles. A gente vai vendo que Deus falava, por exemplo, com Caim e Abel, quando Caim, no coração, Deus já percebeu que ele queria matar Abel, ele falou: Caim, se você proceder bem, não é certo que vai comer o melhor dessa terra. E Caim, não sei do que você está falando, né? Caim não quis ali abrir seu coração, mas Deus deu oportunidade antes que ele pecasse dele falar. Então a gente vê que existia um relacionamento entre eles e Deus, ok? Então, independente do pecado, a aliança permaneceu. A aliança permaneceu. E nós vemos ali depois com Noé, com Abraão, que Deus, além de aliança, ele faz uma promessa, né? Que a descendência dele seria como um grão de areia, né? E Abraão viu isso acontecendo? Não, porque ele morreu bem antes do cumprimento dessa aliança. Então, o que a gente entende? Então porque eu não vi, não foi cumprido? Deus é um Deus de mentira? Não. Ele é um Deus de palavra, amém? Pode entrar. Tudo bem? Ele é um Deus de palavra, ele é um Deus que cumpre aquilo que ele fala. Então, ainda que os olhos de Abraão não tenham visto, nós somos o resultado dessa promessa que Deus fez a Abraão, correto? E a mesma coisa a gente vê com José, por exemplo, que Deus fez da desgraça de José aquilo que salvou a genealogia da família dos hebreus. Porque se José não tivesse ido para o Egito, não tivesse sido um governador do Egito, se ele não tivesse sido vendido, se ele não tivesse passado por aquilo, no tempo de escassez da fome, a família de Jacó pereceria. E ali ia acabar com a descendência da onde viria Jesus, o Messias. Então, a aliança, a promessa que foi feita, ela não deixou de ser cumprida. Deus permaneceu nessa promessa. E às vezes a nossa vida é assim. Às vezes acontecem coisas que fazem com que a gente não acredite mais nas promessas que Deus tem. Às vezes a gente passa por lutas, por dificuldades e a gente começa a duvidar da palavra liberada. A gente começa a ter incertezas em relação àquilo que nós ouvimos ou que disseram pra gente. E aí a gente vai se desapegando dessas promessas e a gente começa a duvidar de que realmente Deus falou alguma coisa. E aí nasce no nosso coração algo que nós chamamos de falta de fé, falta de visão. E isso vai nos desaproximando da presença de Deus. E é ali que muitas vezes se quebram alianças. Ok? Então, eu fiz uma introdução aí para vocês. Prioridades familiares. E por que a gente quer trazer esse conceito de família? Primeiro, porque aqui é um grupo de pessoas que estão estudando para campos missionários, né? Independente de você morar fora ou não, você vai ser um agente de Deus, você tem uma missão, que é pregar o evangelho, é um evangelista. E eu, quando era novinha, eu e a mãe do Davi, eu estava me lembrando disso hoje, eu lembro que a Priscila era do louvor, e aí eu era do Ministério de Teatro na época, e eu lembro que quando a Priscila casou, o Franklin, o pastor Franklin, dava umas seguradas nela em relação a muitos compromissos, porque ela era grande voz naquela época lá do Projeto Vida, e eles queriam colocar ela em tudo, e o Frank falava: cara, você é casada, você não pode ficar viajando assim. Aí tinha aquele povo que falava assim: nossa, ele está atrapalhando o ministério dela. E isso era muito comum da gente ouvir. Eu lembro que tinha algumas meninas da dança, às vezes, que paravam porque estavam trabalhando e não podia ficar indo em todos os ensaios. Nossa, fulano tá atrapalhando o ministério da fulano. E eu vi casamentos serem desfeitos por conta desse tipo de mentalidade. Então, uma igreja que não ensina o seu discípulo, o seu filho na fé,
a cuidar do primeiro ministério dele, que quando ele é casado se chama família, ela está numa direção errada, tá? Porque o seu compromisso, em primeiro lugar, uma vez casado, é com quem? Com a pessoa, o seu cônjuge, né? A pessoa que você se casou. A pessoa da sua aliança. Quem não valoriza a aliança, não vai valorizar o relacionamento com Deus. Quem não valoriza o relacionamento em Cristo, não vai valorizar a mulher que Deus separou. Porque se Deus diz para vocês, homens, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, e você não age nesse mesmo efeito, aonde você se parece com Cristo? Em lugar nenhum, né? Então, esse é o primeiro campo de batalha que nós, que somos pessoas tarefeiras, ativistas, que queremos fazer tudo, que não delegamos nada, temos que aprender. E uma ferramenta muito importante é a gente entender que a gente faz aquilo que a gente é muito bom e delega o resto das coisas. Quem me disse isso foi o cara que inventou a Apple. Eu me prendo em fazer aquilo que eu sei que eu sou muito bom. O restante, eu delego. Você não tem que fazer tudo. E o verdadeiro líder é aquele que se faz dispensável. Eu não vim, mas está funcionando. O Frank não está aqui, mas aqui está funcionando. Não deixou de funcionar porque ele não está aqui hoje. Entende? É importante a gente fiscalizar? É muito importante. Fiscalizar é outra coisa. Mas ele não precisa estar aqui todo dia para que a aula flua, para que as coisas funcionem. Correto? Tá aí? Então, ó, de todas as alianças familiares, a de maior importância é a do casamento. Então, nosso nível de comprometimento corresponde ao nível de intimidade com ela. Favorecer a família não é um nível de desvio do nosso compromisso com Deus. Ah, mas eu não pude ir na reunião do GPS, porque eu precisei ter um tempo com a minha esposa, porque a gente essa semana não vai conseguir ficar junto. Ai, nossa, mas você não tem compromisso com Deus. Não tem responsabilidade. Mas você não tem responsabilidade. Isso é errado, tá? Então, não podemos separar nosso compromisso com o reino de Deus da nossa família. Não tem como. Ensina a tua família a ter esse mesmo comprometimento que você tem. Traz a sua família junto de você. Traz a sua esposa para perto. Traz o seu marido para perto. Amém? Porque nós sabemos que Deus é tão poderoso que Ele colocou duas pessoas completamente diferentes para se casar. Primeiro, vamos pensar DNA, genética. O homem, ele tem o gene XY e a mulher só tem o X. A diferença já está aí. Nós somos diferentes. O homem tem tanto o X quanto o Y, a mulher só tem o X. Mulher, se dependesse dela engravidar sem a ajuda do homem, só teriam mulheres. O homem determina o sexo do bebê, por exemplo. Se ele liberar X, vai ser menina. Se ele liberar Y, vai ser menino. Então, no DNA, gente, ali na formação, nós já somos diferentes. E isso é maravilhoso. Então, a gente querer, às vezes, achar alguém que compense a nossa igualdade. Ah, não, eu quero encontrar alguém melhor, igual a mim. Isso não vai trazer para você, de repente, uma soma. Mas se você encontrar alguém que ajude você a multiplicar as qualidades, porque as pessoas acham que Adão, ele estava infeliz. E aí Deus foi lá e fez a Eva. Deus, ele quis multiplicar essa ação. Porque 1 vezes 1 é igual a 1. Não é igual a 2. Porque não é 1 mais 1. Até aí tudo bem? Então, voltando aqui para a questão da aliança familiar, como um casal tem intimidade absoluta, devemos também ter uma aliança absoluta. Essa aliança é um vínculo de amor e quanto maior o amor, maior a aliança. Estar envolvidos no compromisso com o reino é parte importante da nossa tarefa, mas isso não pode ser de forma separada das nossas prioridades familiares. Então, gente, é Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar, teu trabalho em terceiro lugar,
e quarto a igreja. O que significa isso? Tem gente que pega o primeiro lugar e envolve com o quarto. Entendeu? Não. Em primeiro lugar é Deus, então eu tenho que fazer todas as tarefas da igreja em primeiro lugar. Não. Tarefas da igreja são outras coisas. Relacionamento com Deus é todos os dias. Eu me relaciono com o Senhor todos os dias. Eu acordo, eu oro, eu falo com Ele, eu reclamo com Ele, eu choro com Ele, eu abraço Ele, eu reclamo do meu marido, eu reclamo da Lisa, eu reclamo do Kalel. Aí depois eu, entendeu? Aí eu peço desculpa. Deus é meu amigo. Então eu me relaciono com Ele como filha, como amiga, correto? Sim. E em segundo lugar tá minha família. Eu não posso colocar o meu emprego na frente da minha família. Então lá em casa a gente tem uma brincadeira não, eu falo assim com o Kalel, eu te amo mais do que, ele tem que dizer tudo, menos do que Deus. Então toda vez que eu falo mamãe ama mais do que, aí ele completa tudo, menos do que Deus. Porque esse é um exercício que nós mães temos que fazer, porque a gente pode amar mais os filhos do que a Deus. E a gente tem que ter cuidado, porque é um amor inexplicável, né? Que um pai e uma mãe sente por um filho. Então a gente tem que sempre, eu peço a Deus, Senhor, não deixe que eu ame mais os meus filhos do que eu amo o Senhor. Porque Deus não está aqui comigo todo dia fisicamente. Eu abraço o Kalel, eu sinto o Kalel. Mas eu não estou ali tocando em Deus da mesma forma que eu estou tocando o Kalel. E por isso que Deus nos ama tanto também, porque nós entregamos nossa vida para Ele, alguém que nós não estamos vendo, mas nós cremos e nós sabemos que existe. Né? Diferente dos anjos que não tiveram perdão, porque estavam lá diante de toda a glória e mesmo assim resolveram pecar. É imperdoável. Tá? Então, voltando aqui à aliança, sua família ela deve ser vista como uma pequena congregação e você é o pastor dessa congregação. Então, ó, grava essa frase no seu coração, tá? Você é o pastor dessa pequena congregação, que é a sua família. Você, pai, é o pastor dessa congregação. Amém. Amém? Então, por isso, nossos votos não devem ser baseados em sentimentos românticos, mas em um compromisso sólido. Ah, Glaucia, então você está dizendo para mim que eu não tenho que casar com a mulher que eu ame? Ou não tenho que me relacionar em amor? Não. Eu estou querendo dizer que o amor, diferente do que a poesia às vezes quer colocar, o amor, ele não é um sentimento, é uma decisão, tá? Assim como o perdão. Porque o amor, gente, todo dia você tem que escolher amar. Eu escolho amar. Eu escolho amar. Porque às vezes eu falo muito com a Alice, com o Kalel assim, pisou no pé, pede desculpa. Magoou os sentimentos, pede perdão. Porque são ações diferentes. Uma coisa é você machucar alguém fisicamente. Sem querer eu esbarrei em uma pessoa, pisei no pé dessa pessoa, né? Bati de frente assim, ó. E aí eu machuquei, sei lá, ou quase nossa, me desculpa. Agora eu fiz algo que magoou internamente, eu preciso pedir perdão e não desculpa. Porque desculpas podem ser esfarrapadas. Mas o perdão, como diz lá em Mateus 6, 14 e 15, se você não perdoar o seu irmão pelas ofensas que ele te fez, eu, teu pai, também não te perdoarei. Porque quem você pensa que é para ser melhor do que eu, que perdoa e você não perdoa? Você agora é Deus? Por acaso? É isso que Deus está falando ali, é isso que Jesus está ensinando ali. Perdoe. E ó, não tem coisa mais difícil que o perdão, tá? Eu sei, da outra aula eu falei, né, mais ou menos a minha história de vida pra vocês. E pra mim demorou, eu decidi na hora. O sentimento foi anos de construção. Não é do dia pro outro, tá? Então aprendam a respeitar o tempo das pessoas. Nós somos muito ativistas. E a gente tem que ter muito cuidado com esse tempo geracional que nós estamos vivendo. Porque é um tempo onde a gente quer tudo pra ontem. A gente não tem paciência mais de ver um vídeo de 30 segundos. E eu me coloco nesse lugar, hein? Porque tem hora que eu não tenho muita paciência. Entendeu? A gente tá no modo 2 do WhatsApp o tempo inteiro. E eu sou super acelerada. Eu faço 3 coisas ao mesmo tempo de boa. Entendeu? De boa. Eu consigo ler esse livro aqui, fazer um pix para não sei quem e ao mesmo tempo ensinar. Ontem eu estava estudando, eu não vim na igreja.
porque eu trabalhei muito essa semana e tinha muita coisa, eu deixei muito para a última hora e eu falei, vou ter que sentar e estudar. Aí o cara queria que eu estudasse com ele também língua portuguesa. Então, enquanto eu estava estudando isso aqui, eu estava na voz ativa e voz passiva com o Kalel, entendeu? E é a vida de uma mãe. Nós somos muito tarefeiras, a gente faz muita coisa. Então, se eu não entender, se eu não tiver noção de prioridades, eu vou me perder. Eu vou me perder. E só que a igreja, queridos, ela tem que ter muito cuidado com isso. Eu, por exemplo, uma das coisas que me fez sair da igreja presbiteriana foi essa questão, porque eu não tinha tempo para fazer tudo que era comum à maioria das pessoas da igreja. Então eu comecei a me sentir um peixe fora d'água. Eu falei assim, pô, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Eu não tenho tempo para estar em determinada reunião. Tá tendo congresso, eu vou chegar só no sábado, porque quinta e sexta eu tô na cozinha, tenho 3, 4 casamentos para entregar no sábado, né? Então, isso foi trazendo para minha vida um peso, porque as pessoas olhavam para mim com um sentimento assim, nossa, ela não tem comunhão, né? Aí chegou o ponto de uma pessoa falar para mim, nossa, você era uma bênção, né? Eu falei, não, eu era uma benção. Aí nesse dia, eu falo pra vocês, nesse dia eu decidi, eu falei, agora, não dá mais pra mim. Porque não são as coisas que determinam quem eu sou diante de Deus. Não é o muito fazer, a Bíblia é clara, não é pelas obras. Amém? Não estou querendo dizer que as obras não são importantes. Mas se você achar que é só pelas obras, possivelmente você vai pro inferno. Porque não é pelas obras. Tá? Então, gente, o relacionamento de aliança, vocês estão conseguindo compreender a importância da família? Porque é a base de tudo. É onde você vai chegar, de repente, cansado, às vezes de um aconselhamento pastoral ou de um dia difícil no trabalho, e você vai ter o seu tempo de paz. O lar, ele precisa ser um ambiente de paz e não de guerra. O lar precisa ser um lugar onde você deseja voltar e não da onde você não deseja nem estar. E eu conheço casais que não tem prazer nenhum em estar em casa. Que as pessoas ficam assim, ai, eu acho que eu vou inventar mais alguma coisa para fazer só para eu ter ir para casa mais tarde possível. De homens que saem do trabalho e vão beber cerveja com os amigos porque não querem estar em casa. Vocês não conhecem gente assim? Sim. Né? E isso é muito real. Porque, gente, entenda uma coisa, quando a família, eu costumava dizer quando eu dava Casados para Sempre, que a família é o coração de Deus. O coração de Deus bate por famílias. Então, se Satanás entra numa família e ele destrói, por exemplo, vamos supor que Satanás tivesse destruído o meu casamento. Ele teria levado junto ali a Liz, né? O Kalel. E as mágoas, a visão que o Kalel e a Liz tinham de casamento até aquele momento ia ser destruída, e talvez o que eles menos desejariam ter na vida é uma família, porque a família vai simbolizar para o Kalel e para a Liz uma coisa ruim. E isso é muito triste, e muitas pessoas vivem assim. Deus me livre ter filho, não, porque lá em casa, nossa, não tem noção, que eu passei muita necessidade, porque meu pai era isso, porque meu pai era aquilo, traumas. Por isso que o ambiente familiar, ele precisa ser muito bem cuidado, muito bem lapidado, porque esse Satanás destrói a vida da Liz e do Kalel. Se eles não desejam um dia ter uma família, ele não está matando só a Liz e o Kalel, ele está matando uma geração de pessoas que viriam da descendência da Liz e do Kalel. E como homem, antes de converter, o que a gente mais escutava é casa não. Casa não. Nossa, encheção de saco, não sei, bobeira, não sei o quê. É o que a gente mais escutava, né? E hoje em dia eu fico vendo e falo, cara, Satanás, ele já começa a agir já desde novo. Você vai escutar, não, aproveita a vida, vai pegar uma de mulher, vive, você vai casar, você é novo, você é bobo, faz isso não. E tipo assim, os valores tudo invertido, cara. Tudo invertido. Tudo invertido. O valor do mundo é tudo invertido. E a gente vê também que existem pessoas que são debaixo de tanta condenação do mundo. Eu vejo assim muitos homens de 38, 40 e poucos anos solteiros ainda. E aí você vai ver que a dificuldade que o cara tem às vezes é de ficar com uma mulher só. Né? O cara não consegue, tá tão acostumado, tá tão no vício dessa pegação, que ele não consegue ficar com uma pessoa só.
E muitas às vezes viram homossexuais, sabia? Por quê? A pomba gira, o espírito maligno que está sobre essa pessoa, leva ele às vezes nesse lugar. Porque ele já teve tudo e nada satisfaz. Aí vem aquela coisa assim, tentar uma coisa diferente. Vi já muitos homens se tornando homossexuais com 50 anos de idade, 40 e pouco, 60 anos de idade. E aí foi por causa dessas coisas, imoralidade sexual. E isso é uma coisa séria. É um campo onde Satanás entra. Então a gente precisa vigiar, porque oportunidade para entrar a gente pode dar. Mas a gente pode também se arrepender e fechar aquilo ali. Não, peraí, eu me arrependo e eu tô voltando aqui, para pro prumo, porque eu não quero dar oportunidade para Satanás governar a minha vida, a minha família. Amém? Então, o campo central da vida de vocês é a família. Esse campo aqui tem que ser bem cuidado. A sua esposa, ela tem que ser amada. Para quando ela estiver na academia, para quando ela estiver lá, não sei lá onde, na fila do mercado, aonde ela estiver em qualquer lugar que um cara olhar para ela diferente, ela às vezes ela nem vai perceber que ela foi olhada, porque ela é tão amada, ela é tão bem tratada, ela é tão cuidada, que aquilo ali para ela nem foi perceptível. E ainda tem uns homens cara de pau, né, que às vezes chega, fala alguma coisa, ela vai dizer, não, querida, eu sou casada, eu sou muito bem casada e eu sou feliz. Amém? Então isso começa na tua casa, começa com a forma como você trata a sua esposa, a forma como que você reage quando seu filho faz uma coisa errada, a forma como você disciplina. E disciplina, a Bíblia vai dizer que é importante. A Bíblia diz que disciplinar é um ato de amor. É preciso às vezes corrigir batendo. Você não precisa espancar, é pontual. Meu filho fez isso, eu vou bater nele, eu estou te batendo, você vai apanhar por causa disso, disso e disso. Se você bater na ira, você vai se perder. E a única coisa que você vai gerar é mágoa e raiva. A minha mãe conta histórias para mim de espancamentos que ela sofria na infância, sem motivo algum. Ela me conta a história de uma vez de uma toalha de mesa que a irmã dela, Rosalie, queimou. E aí a minha avó veio e perguntou, quem queimou essa toalha de mesa? E aí ninguém falou, ninguém contou. Então todos vocês vão apanhar uma vara de marmelo e ela batia até eles começarem a sangrar. E depois ela colocava uma água morna com vinagre, eu acho, para curar as feridas. E eles tinham que ficar ali para tratar. Não era melhor não bater para não ter, né, o prejuízo de depois curar feridas? E a ferida na alma que ficou? Que ficou uma marca, né? E é muito, olha, gente, a infância é uma coisa tão maluca na vida da gente que eu tenho 20 anos de casado. Eu saí da minha casa com 20 anos. Eu casei com 20 para 21. Então eu já tô 21 anos, vamos dizer assim, fora, né, de casa. E como que pode a infância ainda ser tão relevante às vezes na vida da gente? Sendo que já se passou tanto tempo que eu saí desse lar, desse ambiente. Não é verdade? Eu conheço pessoas que saíram de casa com 14, 16 anos. A minha mãe, por exemplo, ela começou a namorar meu pai com 16, com 19 ela se casou, com 21 eu nasci, quando ela tinha 21. Minha mãe hoje tem 63, ela fala de coisas da infância dela, que já passou 42 anos, vamos dizer assim, né? Esse relacionamento com a mãe, com o pai, como se fosse hoje. Dores, como se fossem reais ainda para a vida dela. Então, nós precisamos entender que essa questão da família, primeiro lugar, gente, topo depois de Deus, precisa realmente ser prioridade na vida de vocês. Amém? Amém. E devemos então declarar que o propósito de Deus para o casamento é gerar uma descendência santa. O homem vive uma geração por vez. Amém? Porque a gente não vai reencarnar, né? Então, nós vamos nascer, crescer, né? Tornar adulto, amadurecer, vamos envelhecer e vamos morrer. Acabou. Vai vir outra geração, a que você deixou. Seus filhos terão filhos. Então,
A nossa geração só dura uma vez. A nossa vida é uma vez só. Ela perdura através dos outros. E aquilo que você está semeando hoje, você de repente não vai ver a colheita de tudo, mas você vai deixar para os próximos que virão. O que você vai deixar? Porque legado, gente, não é uma coisa que a gente leva, é uma coisa que a gente deixa. Só que a gente não entende, ou às vezes a gente se esquece, que Deus, Ele vive em todas as gerações, porque Ele é eterno. E para que Ele permaneça na sua descendência, vai depender muito do que você está fazendo hoje, para que os seus descendentes venham colher. Então, se você está colhendo salvação, que seu neto, que seu bisneto, que seu tataraneto, que as pessoas que virem depois de você colham salvação em Cristo Jesus, que elas conheçam Jesus. Porque o que fez o evangelho chegar até a gente se não fosse aliança? Se não fosse, toda a labuta que aquele povo passou, os discípulos. Concordam comigo? Então, o Senhor precisa fazer com que essa aliança se estenda por muitas gerações. A aliança de Abraão, ela está aí até hoje. Amém? Amém. A aliança dos patriarcas. Quantas vezes Deus não honrou povos? A gente vai ver no livro de Reis. Lembra do livro de Reis? Eu tô com uma dor de cabeça. Eu tomei um remédio forte, mas não passou. Eu repreendi essa dor de cabeça em nome de Jesus. Amém. E a gente vai ver que, por exemplo, eu perdi o que eu estava falando. Qual foi a última palavra que eu falei? No livro de Reis. Por que Deus assistiu tanto com aquele povo, gente? A aliança que ele tinha com Davi. Davi não construiu o templo que Deus tinha prometido para ele. Quem construiu foi Salomão. Mas foi por causa da aliança que ele tinha com Davi. E não da aliança que ele fez com Salomão. Mas pela aliança que ele tinha com Davi. E a gente vai ver ao longo do livro dos Reis que ele fala assim, por causa da aliança que eu fiz com Davi e por causa da aliança que eu fiz com teu pai, várias vezes o Senhor manteve aquele povo erguido, manteve aquele povo vivo por causa da aliança. Isso é muito legal. Dessa história tipo de Davi, né? Que Deus falou com ele que ele não ia fazer o templo, mas mesmo assim ele juntou recursos para ajudar Salomão a construir. Você vê que o Davi amava tanto a Deus, mas também queria ajudar o seu filho, né? Então deixou um legado ajudando o filho dele também, para não ficar esquecido, também conseguir contribuir para que o templo do Senhor fosse construído. E Deus, ele promove esses milagres, né? Porque a Bíblia, a gente vai ver desde lá do tempo de Moisés, por exemplo, quando eles saíram do Egito, que eles ganharam presentes, eles ganharam ouro, eles ganharam tecidos, eles ganharam linho fino, eles ganharam tanto ouro, tantas coisas. Aquilo tudo foi usado para a construção do templo, para o sacerdócio. As roupas de linho, eles fizeram as roupas, né, de quem ficava lá no sacerdócio. Então, tudo tem uma importância e Deus, tudo ele faz pensando lá na frente. Então, hoje, às vezes você olha para a tua vida e você pensa assim, poxa, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou, né? Eu vou falar por mim mesmo, né? Que eu tinha lá minha confeitaria lá na minha casa, ganhava dinheiro, sobrava muitas vezes dinheiro, não pagava aluguel, né? Só pagava a luz. Porque meu marido não me cobrava água. Eu não conseguia dividir a água no relógio, só a luz. Mas assim, prosperando. Aí eu falei, eu vou abrir uma loja. E aí agora, gente, eu estou fazendo coleção de conta. Eu pago com tanta conta, e no outro dia tem mais conta. E tem dia, eu acho que até por isso que às vezes eu acordo com dor de cabeça, e às vezes eu acordo porque eu sou muito trabalhadora. Eu sei que eu não tenho cara. Tem gente que acha que eu sou madame, né? Tem gente que acha que eu não lavo um copo, mas não é verdade. Se deu oportunidade de me conhecer, né, Davi? Que aí as pessoas vão ver que eu lavo, passo e cozinho, né? Então, mas eu sei que às vezes eu passo essa imagem, né? Mas não é a verdade, né? Eu ralo muito. E agora abri o negócio de salgado. E
fiz isso muito assim, por fé e também para ajudar meu irmão, que veio para Volta Redonda, para recomeçar e tá morando comigo. Eu queria dar um up na vida dele. E às vezes eu fico pensando assim, Deus, eu não tô tendo dinheiro para as contas e eu tô aqui ajudando meu irmão. Eu acho que eu sou louca. Eu fico assim, eu não tô batendo bem. Mas eu confio muito, sabe? Eu confio numa palavra que foi liberada sobre a minha vida. Eu creio. Eu sei que eu tenho potencial. Porque, gente, você vê que você tem potencial não é soberba, tá? Porque eu lembro uma vez que eu falei isso com o Frank, eu estava conversando com ele. Ele falou assim, mas quem diz que é soberba admitir aonde nós somos bons? Isso não é soberba. Soberba é a gente achar que a gente é melhor do que todo mundo. Que não tem ninguém igual a gente, né? Que a gente é o concudo, né? E não é isso. Isso é soberba, a gente achar que a gente é o maioral, né? Então, eu creio que esse tempo vai passar e aí vão vir o tempo da uma colheita, porque eu fiz um investimento muito alto, fiz uma loja, é caro, tudo é caro, né? Antigamente você fazia uma obra, antigamente, gente, para você fazer uma mansão, com 200 mil reais você fazia uma mansão. Hoje você não levanta, acho que nem as colunas, com 200 mil reais. É uma coisa assim, fora do normal o quanto as coisas estão caras, né? Então, voltando ao assunto, que eu dou umas viajadas, viajada não, né? Eu gosto de pegar uns exemplos para que eu acho que fixa melhor na memória de vocês, tá? Então, o que a gente vai ler agora? Vamos ler Malaquias 2. Alguém pode ler para mim? 14, 15? Tem aula online também, por isso que eles gravam? Sim. Tá. Oi, gente do online. Eles estão vendo agora? Não, eles vão depois. Não. Oi, gente, quando vocês me verem. Eu já até marquei. Malaquias 2. 14, 15. Olha o que Malaquias vai dizer. Lê aí pra mim. Vocês me perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor o que o fez um só, em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. É forte, né, esse texto, porque ele vai falar da mulher da sua mocidade. E a mulher da sua mocidade, a mulher é a sua primeira esposa, é a pessoa que está ali com você começando. E é essa pessoa que você tem que valorizar. E existe uma desistência muito forte nas pessoas hoje em dia. Ninguém tem paciência em esperar, às vezes, um processo. Eu sei, gente, que há situações que são realmente, quando eu falo que quando não quer, dois não brigam. Porque às vezes você vai querer transformar alguém que não quer ser transformado. Então a gente entende que não tem como continuar, às vezes, aquele relacionamento. Ou quando há agressão, né? A igreja não compactua com a agressão. Então, se a pessoa é espancada, por exemplo, se ela é agredida, ela precisa se separar, porque ela está correndo um risco ali de morrer. Então, não tem, essa aliança não tem como continuar. Mas a gente sabe que existem alguns movimentos religiosos que falam para aquela pessoa permanecer, né? E eu escuto muito isso. Eu já tive uma discípula que ela era espancada pelo marido. E aí ela era recém-casada. Tipo assim, 6 meses de casado. Ele não espancava. Ele pegava no braço até ficar roxo. Jogava na parede. Tipo assim, não pegava e dava assim, não. Mas tinha esse falta de controle, né? Isso. Aí eu chamei ela na época. Ela foi na minha casa, aí me contou, toda roxa e tal. E já era a segunda vez. Aí os pais dela estavam lá na porta, os pais católicos e ela que era evangélica e o marido evangélico. Aí na época eu era da IPV, aí eu liguei pro pastor Marcos Alves, ele é policial. Lembra do Marcos Alves? Lembra não? Porque você era muito pequenininho. O Marcos Alves, policial, eu coloquei no Viva Voz, falei, pastor, eu tô aqui com a fulana. Mais uma vez ele bateu nela, queria que o senhor dissesse pra ela
Fala, querida, separa dele. Nós não compactuamos com a agressão. Você não tem que manter essa aliança. Aí ela desceu e eu não satisfeita, eu falei com os... Ele já quebrou, né, irmão? Ué. Agrediu, né? Ué. E não, era reincidente, né? Não era uma única vez. E aí eu lembro que eu desci e eu falei com os pais. Olha, a igreja presbiteriana viva não compactua, porque eu queria que eles ainda falaram assim. Eu falei, não, de modo nenhum, sua filha tem total respaldo para separar e nós apoiamos isso. Aí ela separou. Depois ela casou de novo, acho que ela tem 3 meninas lindas hoje, tá feliz. Então é isso, gente. No que a gente pode fazer? Né? Agora vamos manter, né? Tem coisas que não tem como manter. É igual o marido ou a esposa que tá sempre traindo. Como é que você vai fazer? Aí vai de novo. Vai fala assim, minha mulher é crente mesmo, vai perdoar 70 vezes 7. 70 tapa, né? Senhor, perdão, mas é verdade. Então precisamos renovar nossa aliança a cada novo grupo de pessoas. Então, muitas vezes a confusão sobre o chamado de alguém tem origem na falta de compromisso de aliança com os pais. E isso é muito forte. Porque, às vezes, a gente tem dificuldade de ter aliança com os nossos pais, né? Porque a gente tem aqui Davi, que ainda não é casado, Lucas, que não é casado, eu não conheço muito bem, conheço seu pai, né? Mas não sei se vocês moram com seu pai, ou se são famílias separadas. Se tornou família agora depois de que bom, né? E você mora com seus pais? Mora. E eu, por exemplo, eu tinha muita dificuldade de me relacionar bem com a minha mãe. Muito, assim, no nível caos mesmo, sabe? Minha mãe, eu não conseguia me colocar no lugar da minha mãe. Né? E eu ainda me pego me arrependendo às vezes até hoje, né? Quando eu vivo algumas situações com a Liz, eu fico assim, meu Deus, coitada da minha mãe. Eu lembro da minha mãe comigo, sabe? Eu era muito difícil, meu pai. Então, mas olha só, passaram-se 20 anos, né? Para eu ter essa consciência. Não é que eu tenho essa consciência hoje. Já quando, assim, no início do meu casamento, eu já comecei a ter consciências que eu nunca tinha tido. Mas eu não conseguia agrupar muito essa coisa de honrar, porque a gente quer escolher honrar quem a gente admira. Eu quero honrar fulano, porque fulano, é um empresário, nossa, ele é um empresário excelente. Nossa, porque olha quantas ovelhas o pastor Franklin tem. Então eu quero honrar o Franklin, que ele é um evangelista de primeira classe. Então eu vou honrar ele, vou honrar meu pai. Meu pai é zero à esquerda. Meu pai trata mal minha mãe. Honra não tem nada a ver com isso. A gente não escolhe honrar a pessoa pelo que ela faz. A gente honra porque isso é bíblico. A gente honra porque isso é o nosso dever, é respeito. Eu respeito. Tem coisas que minha mãe fez comigo que eu sei que ela errou. Mas será que a intenção dela era errar? Pensa comigo. Será que ela, como mãe, ela teve essa intenção? Ou será que ela não sabia como agir? Porque há momentos que a gente não sabe como agir. A gente não sabe o que fazer. Não é verdade? E também ninguém disse que hoje a gente também não errou com nossos filhos, não erra, né? Nossa. Vou te falar que ontem a Priscila falou pra mim, vê o filme Som da Esperança. Anota esse filme aí pra vocês verem. Som da Esperança. Som da Esperança. É lindo esse filme. Anota pra você ver. Maravilhoso. Aquele sobre a adoção. Eu vi esse filme, aí falei com o Júnior que eu quero adotar um filho. Ele falou, eu falei, você ficou tocada, amor? Ele, não. Eu falei, Deus, vou te tocar ainda. Vamos ver mais uma vez. Vamos ver de novo. Glaucio, você estava falando naquela hora sobre você não aparentar tudo que você executa, né, como mulher. Eu lembrei aqui que o Davi era pequititi quando eu fui na sua casa a primeira vez. Ele estava gravando o clipe da pastora. Aí você estava falando, eu falei, caramba, é verdade. Que eu cheguei, você estava fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Tava mesmo. Era olhando macarrão que ninguém tinha comido ainda. Ninguém tinha almoçado. Se preocupando com a gravação, descendo lá na garagem lá para ver o negócio do bolo. E voltava e dava atenção. Tinha negócio do bolo também. Escutava o Frank pedia um negócio toda hora. E os filhos pra ir pra cá, e eles na sala e davam atenção pra gente, atendeu muito bem. Eu lembro que eu falei na época com a minha esposa, eu falei assim, nossa, nem parece que faz isso tudo, né? Tá igual todo mundo olha pra mim e fala que a pessoa faz tudo em São Paulo. Os minhas me zoam. No dia que a gente foi lá no morro lá do Complexo Vila Brasileira entregar a cesta, saiu o Igor. Você não vai de salto, não?
Falei, vou, Igor. Eu vou de plataforma. Falei com ele. Ué, ainda gosto. Mas eu acabo passando isso mesmo. Aí todo mundo que acaba me conhecendo leva um susto depois, né? Nossa, é totalmente diferente do que eu pensava, né? Porque, por conta disso mesmo, é porque assim, na minha área, que eu sou da área da gastronomia, a maioria das pessoas que trabalham na minha área tem um semblante muito cansado e são muito obesas. Então todo mundo quando me conhece acha que ia conhecer a Dona Benta, né? Eu achei que você era assim uma senhorinha. Eu falei, você achava que eu era Dona Benta, né? Eu brinco assim com o cliente, né? E eu sou uma pessoa muito preocupada, não tô falando no sentido da vaidade, das vaidades não, tá? Mas em me manter saudável, em me manter magra, até para eu aguentar o trabalho, porque o trabalho de cozinha é muito cansativo, né? E eu acho que você vende melhor uma imagem saudável, tá, na minha cabeça, do que você comprar um doce de uma pessoa que pesa 120 quilos, 108, sei lá, 40 quilos. Pode ser que você sinta assim, caramba, será que eu vou ficar comendo? Se eu ficar comendo, eu vou ficar gostando? Entendeu? Pode ser. Agora, eu vendendo uma imagem saudável, eu acho que é diferente pro consumidor. E eu aprendi isso com o meu professor de confeitaria, que é o Diego Lozano. Ele tá no Masterchef Confeitaria da Band, né? Que tem lá no Masterchef Confeitaria. O Diego Lozano foi meu professor. E o Diego é todo marombeiro, né? Marombado, né? Que fala todo malhado e tal, saradão. E eu lembro que quando eu fiz a escola do Diego, ele mesmo que me deu aula, nos intervalos o Diego, ele ia lanchar frango grelhado com umas paradas super saudáveis e aquilo me entregou. Entendeu? Falei, caralho, como é que ele é preocupado, né? Ele não come o que ele está ensinando pra gente. Porque, gente, uma coisa é você comer de vez em quando. Agora, você imagina a gente que trabalha com isso todo dia. Você imagina se todo dia eu resolver que eu vou comer um croissant de chocolate. Ou que eu vou comer brigadeiro. Entendeu? Uma coisa é comer uma unidade, outra coisa é comer um monte. Ou pegar resto de recheio e comer na panela. Eu não vou ficar desse tamanho, sem dúvida. É o que acontece, né? É o que acontece. Passa o dia beliscando. E eu comecei a observar isso. Eu fiz um curso também com um chefe chamado Álvaro Rodrigues. E eu lembro que tinha uma senhora lá que ela mancava assim, ó, andava assim com uma muleta, né, mancando. E aí o Álvaro na aula falando assim, essa aqui é a fulana, isso lá em São Paulo, né? Ela é a renomada não sei quem da confeitaria. Eu olhei pra ela e aí ela tava se queixando que ela tava fazendo 15 casamentos por sábado, que ela tava muito cansada. Eu olhei pra ela e falei assim, eu quero até fazer 15 casamentos num sábado, mas eu não quero ficar igual essa mulher. Então, são decisões que a gente aprende pelo exemplo. Eu escolhi ser diferente, né? E por causa disso, muita gente acha que eu não faço, né? Não, ela não deve fazer, ela só deve mandar alguém fazer. Que eu não tô na panela mexendo, que eu não tô montando bolo, entendeu? Por conta disso, por eu não ser uma pessoa de 120 quilos. E não tem nada a ver. É uma escolha, eu decido não comer aquilo todos os dias da minha vida. Não significa que eu não coma. Eu como. Hoje eu trouxe bolo pra vocês, trouxe salgadinho, né? Então eu quero comer um pedaço do bolo. Não foi eu que fiz, foi minha funcionária, mas eu espero que esteja bom, né? E você falou esse negócio aí que cansa mesmo, tá? Tem um dia que a minha esposa falou, mexe só um brigadeiro pra mim, rapaz. Mexe. Uma panelinha, falei, não. Cansa. E hoje eu vou te falar, eu tenho uma mexedeira, né? Que é um braço que fica mexendo. Quando eu comprei aquilo, que foi ano passado, olha quanto tempo, tem 13 anos que eu sou confeiteira, a vida inteira, fazia 30, 40 bolos a semana, a pandemia vendia 70. Tudo na mão, todas cheias. Quando eu e a Mari compramos, que a gente põe pra funcionar, a gente ficou assim, Mari, olha. Mari, a gente se abraçou, a gente ficou emocionada. Graças a Deus eu não tenho. A Mari tem, a Mari é magrinha, né? Mas a Mari ela tem reumatismo. Então a mão dela incha muito, articulações. Por exemplo, a Mari não pode comer muito trigo, porque se ela comer coisa com muito trigo, ela fica toda inchada, entendeu? Então, inchada assim, né? A Mari é magra pra caramba, né? As articulações, né? Ficam inchadas e aí ela não consegue mexer muito. Então, pra gente foi assim,
Nossa, foi uma realização. O meu sonho era ter um armário para guardar as coisas prontas. Eu tirei até foto com o armário quando eu comprei aquele armário. Gente, estou realizando um sonho na minha vida, esse armário. Quem vê, né, tem gente que sonha, tem um carro, uma roupa, uma viagem. Eu sonhava em ter aquele armário. Aquele armário foi uma realização na minha vida. Vou só terminar essa parte aqui para a gente dar um intervalo. Então, gente, a gente precisa renovar nossas alianças a cada novo grupo de pessoas, amém? Muitas vezes a confusão sobre o chamado de alguém tem origem na falta de compromisso de aliança com os pais, que a gente estava discutindo sobre a questão dos pais. É liberado poder espiritual quando os pais voltam o coração para seus filhos e vice-versa. E há uma promessa para esse tempo, que os pais voltarão o coração para os seus filhos e os filhos para os seus pais. É uma promessa efetiva e ela está lá em, acho que 1 Crônicas 16, do 15 ao 17. Então, essa promessa de revelação sobre o propósito de Deus para essa geração nos últimos dias, ela quer trazer uma autoridade para você e para uma aliança que você vai construir, amém? E essa aliança, ela deve ser exercida no corpo de Cristo. Então, veja bem, se a gente, esse filme que eu estava falando para vocês que eu vi ontem, ele mexeu muito comigo, porque ele falou do princípio da unidade, porque é uma cidade em Kansas, nos Estados Unidos, que a mulher do pastor foi tocada pela adoção, e aí eles adotaram, e aí a partir da adoção deles, 70 famílias, a igreja deles toda adotou, e 70 famílias foram alcançadas, entendeu? Foi uma coisa assim, uma comoção, e eles faltava dinheiro às vezes para sustentar, tinha problema, aí eles montaram uma comunidade tão forte que um ajudava o outro. Ah, tá com problema na sua encarnação, tem muita gente morando na sua casa, aí o pastor ia lá, um monte de gente ajudava. Eu achei aquilo assim, então, essa é a igreja de Jesus. Amém? Foi um grande avivamento. Vamos lá pra gente lanchar, daqui a pouco a gente volta. Aí, como é que é aqui, Davi? Dá um pause? Vê aqui, meu filho, porque eu e a tecnologia você já sabe. Então, como eles deixam aqui, eu não sei, mas... Ou dá eu acho que eles deixam direto. Vou dando direto aí, você volta. Será? Perguntar pra Vitória.
graça de Jesus, amém. Tem uma tomada aqui? Não. Tem uma aqui, outra. Tem aqui, ó. Nossa, tem Ah, mas você quer algo pra usar aqui? Outro. Não, só pra colocar na sala pra gravar. Colocou já pra gravar? Sim. Então tá. Júlia, a lista com você? Uma chamada perdida aqui. Queridos e queridas, vamos continuar? Ih, deixa meu celular ali, mas não vai dar certo não, que eu tenho que abrir o negócio da aula. É o meu que tá escrito aqui? Não, é outra coisa, né? Não, é o... Entendi. O seu. É aquele negócio da... Lookout. Eu preciso de ti, Senhor. Oh, vamos continuar. E aí a gente parou ali na questão aliança e família, tá? E aí antes disso a gente vai falar um pouco. Eu coloquei 2 exemplos aqui muito interessantes. Que primeiro o exemplo de Davi e Jonatas, eles eram muito amigos, e quando Jonatas morre, Davi não deixou de manter a aliança que ele tinha com Jonatas porque ele morreu. Ele chega a Mefibosete e fala, oferece para ele terrenos, né, coisas para que ele continuasse vivo ali, abrigado por Davi. Davi não abandonou o filho de Jonas por conta dele ter falecido. E isso é muito legal. É aliança que perdura, aliança que não acabou porque Jonatas morreu. É a mesma coisa também a gente vê ali na cruz, quando Jesus está sendo crucificado e ele vê Maria ali sofrendo, mãe dele, obviamente, e ele fala: mulher, eis aí o teu filho, João, eis aí tua mãe. Não ou... Ué? Não... Tá bom, eu vou querer direitos autorais, tá? Bem discreto, né? Gente, age normal, tá? Continua não. Não houve ali naquele momento um questionamento da parte de João. Mas Jesus está passando aqui para mim a tarefa de cuidar de Maria. Ele tinha convicção no coração dele que a amizade que ele tinha com João era tão grande, a aliança que eles tinham era tão bonita e era tão real, que ele delegou ao amigo essa função de cuidar de Maria, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre aliança e família, conceito de aliança. O conceito de aliança, a aliança ela vai além do casal, é um elo espiritual, emocional que conecta gerações. Então a gente vê muito aquela formulação do cordão de 3 dobras, que uma dobra representa Cristo e os outros são o casal, né? E a mesma coisa no relacionamento Pai, Filho e Espírito Santo. É algo que você não sabe quem é quem ali naquela relação, qual função. A gente, claro que lendo a Bíblia, a gente sabe aonde Deus opera, aonde Jesus ele vem, né? Mas, por exemplo, lá no início de Gênesis 1:26, quando ele diz: façamos um homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, nós não sabemos quem é que está fazendo, nós sabemos que a Trindade está fazendo, porque ele fala no plural, nós estamos fazendo, né? Façamos, ele está falando ali no verbo no plural, tá? Então a gente sabe que é a Trindade que está realizando. Ela molda valores, aliança, comportamento e padrões familiares, transmitindo aos filhos e netos. Então é aquela coisa do costume. Nossa, eu tirei uma foto, domingo, eu estava cortando batatas para o almoço. E aí eu coloquei a vasilha, né, o bowl, no meu colo e estava descascando e fazendo aquela batata chips. Aí meu irmão falou: nossa, como é que você consegue fazer tão simétrico um negócio? E a minha avó, tudo que ela ia cortar, ela fazia muito fino e muito simétrico. E eu sou muito fisicamente parecida com a minha avó. Aí eu tava com uma meia, porque minha casa é gelada pra caramba, até que minha avó sempre tava de meia.
vestido florido, e eu tava igual a minha avó, a posição. E aí o meu irmão falou, gente, você tá igualzinha, avó. Aí ele tirou uma foto, aí eu coloquei no grupo da família. Aí, nossa, minha tia ficou comendo, nossa, tá igualzinha a minha irmã. Ai, que saudade da minha irmã. Minha avó morreu tem 2 meses, quase 3 meses, né? Então, aquilo ali é um hábito, assim, uma coisa que eu herdei da minha avó. Tem uma semelhança com ela. E a maneira de me cortar o alimento também é parecida. E eu lembro quando eu era criança dela me ensinando a cortar as coisas. Ela mais fazia do que deixava a gente fazer. Eu lembro disso também, que eu ficava até brava, que eu queria logo que ela me desse, mas ela ficava com medo, não sei. E aí ela me ensinava faltando assim, 5 ela dava pra eu fazer. Mas eu lembro desses momentos assim com ela. Então eu acabei copiando dela esse costume, né? Talvez. E a aliança é um elo transgeracional por isso, porque é um valor que ele pode ser passado. Eu lembro uma vez que uma revista Veja, a capa da revista era uma família toda careca. Todos eram carecas. E ali naquela foto eles tinham um problema genético, que tanto as mulheres quanto os homens a uma determinada idade ficavam carecas e não nascia mais cabelo. E eu lembro que aquilo eu fiquei, nossa, imagina, você mulher, né, careca, não deve ser uma coisa fácil, mas era uma falha genética lá que eles tinham e aquilo era determinante para toda a geração daquela família. E eu vejo até como uma coisa meio que maldição, né, porque a gente precisa cancelar as maldições que às vezes vêm sobre nós. E nós vemos isso na Bíblia, que a maldição, ela visita até a 3ª ou 4ª geração. A gente vai ver isso lá, acho que em Êxodo, se não me engano. E a bênção e as misericórdias de Deus, elas podem ir até 1000 gerações, certo? Então, nós precisamos nos apegar àquilo que é bênção para nós. Amém? Igual aquele versículo diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele já venceu por você. Mas ele não quis dizer em nenhum momento que não haverão aflições. Tem aflições? Tem aflições. E lá no livro de Ezequiel, a gente vai ver que Ezequiel, num determinado diálogo que ele tem com Deus, Deus fala para ele que até aquele momento, as maldições hereditárias as pessoas carregavam, mas que a partir daquele momento adiante, cada um ia ser responsável pelas suas próprias ações. Eu não ia carregar o mal de um parente meu sobre a minha vida. Então eu entendo que a partir daquele momento ali houve uma mudança nessa questão das maldições. Amém? Isso está lá no livro de Ezequiel, se eu não me engano, 34. Tá? Depois vocês leiam lá, porque eu dei aula de Ezequiel, então tá um pouco ainda vivo na minha mente, só não lembro exatamente o capítulo, mas tá bem ali mais pro final, tá? Então, o que a gente tá vendo aí? Que a aliança é um relacionamento saudável que cria uma herança positiva de valores. Então, se eu criar bem o meu filho, se eu impregnar nele valores e estabelecer sobre eles valores, ainda que meu filho se perca em algum momento, esses valores vão refletir sobre a vida dele, porque isso foi semeado. E essa semeadura, ela vai dar frutos. Amém? Amém. E pode ser que às vezes eu não veja naquele momento, mas eu ainda vou ver aquele fruto. Então a gente tem que ter muito cuidado com a cultura da desistência. Lembra que eu falei que a gente é muito ativista, que nós queremos tudo muito bate-pronto, eu fiz agora e aí tem que ser nesse momento. E tem coisas que são processuais. Por exemplo, um viciado. Ele pode chegar na igreja e alguém orar por ele e naquele momento ele se converter e ter uma mudança de vida, mas ele vai passar por abstinência, ele vai passar por implicações, por um processo. E Deus não está livrando ele desse processo, porque ele semeou isso e ele vai colher o que vai, mas a decisão dele vai remeter com que ele se permaneça firme na convicção nova que ele assumiu perante Deus. Agora é fácil? Não é fácil.
Eu tenho uma amiga que o marido dela e ela se converteram e o marido dela era viciado em cocaína. E ele está num processo muito difícil de desintoxicação. Muito mesmo. E não tem sido fácil para ela, como esposa, inclusive. Mas ela tem perseverado. E eu falo para ela, olha, quando Jesus entra na nossa vida, ele entra e ele dá uma faxina. E faxina é desconfortável. Lembra lá na tua casa, quando você chega, sua mãe tá dando faxina, dá vontade de nem ter chegado cedo, né? É tudo pra cima. Minha mãe era assim, tirava as vasilhas todas de dentro do armário e colocava tudo pro alto. A gente mal conseguia andar no meio daquela bagunça e não parecia que aquilo que ela estava fazendo era algo benéfico. De tanta, né, falta de organização naquilo ali. Mas a hora que ela acabava de limpar e colocava tudo no lugar, ficava tudo tão cheiroso, tão limpo e durava tanto tempo. Então assim Jesus trabalha. Ele chega, ele levanta as cortinas, ele vai tirar a roupa suja, ele vai tirar da sua casa, da sua vida aquilo que não presta, aquilo que não é bom. E isso gera desconforto. E às vezes precisa de tempo. Porque o Senhor, ele não é como inimigo, ele trabalha na perfeição. Né? Então, para ser perfeito, dá trabalho, porque ele vai fazer para que tudo flua perfeitamente. E isso dá trabalho. Eu sempre que encontro com ela, que eu vejo que ela está exausta, eu dou essa palavra para ela. Persevera, porque vai valer a pena. Amém? E é difícil às vezes perseverar. Mas às vezes você imagina uma pessoa que está usando droga há 20 anos. Não vai ser do dia para a noite que ela vai ficar bem. E eu acredito até que ele deveria ser internado, que talvez isso facilitaria muito o trabalho que eles estão tendo, inclusive para ele. Mas, né, eu não sei por que não tomaram essa decisão ainda, e eu sei que não é fácil. Mas eu creio que Deus trabalha nessas instituições também. Ele tem as formas de ele trabalhar. Eu conheço pessoas que se converteram e largaram do vício imediatamente. Nunca mais deu vontade. Mas com cada qual Deus tem suas formas, né? Então, gente, decisões do casal afetam diretamente a atmosfera familiar e o desenvolvimento dos filhos, tá? Então, muito cuidado dentro da sua família com as decisões que vocês vão tomar. Primeiro, que essas decisões têm que ser tomadas em acordo. Amós vai dizer, Amós 3,3, que andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Esse texto, ele não está dizendo ali por um casal, mas serve também. Ali Amós está tratando outra coisa. Mas serve muito como base para nós que estamos formando família, ou que já temos uma família. Que não tem acordo, não vai dar certo. Tem que ter acordo. Tem que acordar. Como você vai criar os seus filhos, Lucas, precisa ser acordado com a Larissa, né? A Larissa. E tem que ser acordado agora, tá? Não tem que ser acordado depois que casar, não. Porque essas decisões é que vão fazer com que você tenha convicção da aliança que você vai formar com ela. Peraí, deixa eu ver se os meus valores se encontram com os valores que a Larissa também quer trazer para a família. Porque talvez, Lucas, o seu ambiente familiar não tenha sido, talvez, de muitos valores. E isso pesa, às vezes, no casamento. Ou vice-versa. Às vezes, o ambiente familiar da Larissa era um ambiente de muito, assim, tudo pode, nada tem problema. Tô dando um exemplo, tá, gente? E, às vezes, isso pode ser um problema lá na frente no seu casamento. E aí, quando tá casado, gente, mas agora eu vi que a gente pensa muito diferente. Agora, meu filho, você vai resolver o problema. Você vai tentar pensar igual, você vai tentar trazer essa mulher para sua jogada, mas separar não é uma decisão ou não deve estar ali como uma opção para nós cristãos. Amém? Então, por exemplo, eu namorei 11 meses e casei. Vamos dizer que eu estava desviada quando eu conheci o Júnior, mas eu não pesei nada na balança. Eu só conheci o Júnior e ele me pediu em casamento, vamos casar, vamos. E eu casei, né? E existem muitos valores, coisas como família que o Júnior não recebeu em casa. Entende? E a gente é muito oposto em muitas coisas. E esses valores ele foi aprendendo no casamento. Hoje nós criamos os nossos filhos com base em padrões cristãos. Ainda que a adolescência seja um grande desafio, porque
Nós criamos os nossos filhos dentro desses padrões, amém? E o Kalel, por exemplo, está numa fase de negócio de música, essas músicas horrorosas, que devia ser proibido, né, cantar. E aí, às vezes ele vai publicar alguma coisa no Instagram, e aí um amigo colocou uma música do MC Pose do Rodo. Você viu? Aí, não, tem um exemplo, é isso mesmo? Não sei, eu achei só... não sei, uma música lá horrorosa, uma senta, levanta, um negócio assim. Aí, eu presto atenção na letra, sempre prestei, até de música evangélica. E aí, eu sentei com o Kalel hoje no hora do almoço, eu falei assim, abre aí seu Instagram pra mim, lá naquele publicação que você fez. Por que, mãe? Abre pra mim. Aí ele abriu, e eu falei pra ele assim, você prestou atenção na letra dessa música? Mãe, mas foi o Theo que, não quero saber quem foi. Eu falei, mãe, mas eu só repostei. Aí eu falei assim, quer dizer que você colocar ali que você é um palhaço, você vai repostar também, né? Você não, que ele postou, você vai postar. Olha que essa música horrorosa, ridícula. Ridícula a música, entendeu? Depreciativa. Mas eles não prestam atenção. Então é um momento onde que os valores que eu ensinei desde a infância, eles estão ali, ó, batendo de frente com os do mundo. Sabe? E eu me sinto assim o tempo inteiro. Eu me sinto que o tempo inteiro eu estou numa guerra ali com a Lisa e com o Kalel. De valores que eles trazem de fora com os valores que eu estabeleci. Eu lembro que eu peguei a Lisa numa fase muito feminista, onde que ela levantava bandeiras que eu nunca tinha ensinado para ela, de coisas que ela aprendia fora. Porque as mulheres não sei o que. Aí eu tava com uma mania de chamar o Kalel de machista, o Júnior de machista, e não sei o que macho, não sei o que ela das quantas. Aí eu falei pra ela assim, deixa eu te falar, minha filha, a Bíblia diz que a mulher é submissa ao seu marido, que é honrável nós aceitarmos a missão do nosso cônjuge. Mas quem está falando aqui é o Senhor. Você vai discutir com ele? Não, mãe. Eu falei assim, então acabou esse assunto aqui. Falei para ela, acabou esse assunto aqui, porque isso não é discutível. E olha, gente, a gente tem que pedir a Deus, como família, um poder de percepção, tá? Porque eu lembro de uma vez que eu estava no quarto com ela, de madrugada, e ela debatendo comigo, não, porque se Deus, dentro dessas coisas de feminismo, então por que Deus deixa essas coisas acontecerem? E Deus, por que Deus não faz nada, mãe? E eu peguei e eu fui articulando, falando, e ela continuando, aí eu peguei e falei assim, Satanás, eu já te identifiquei, mas eu te repreendo da vida da minha filha agora, em nome de Jesus. Gente, sem brincadeira, na hora, ela fez assim, mãe, o que a gente estava conversando mesmo? Na hora. Entendeu? Então, assim, o diabo, ele é assim. Ele quer neutralizar a capacidade dos nossos filhos de pensar, de agir. Sabe por quê? Porque se ele estraga meu filho, se ele estraga minha filha, ele estraga uma geração. E eu tenho que brigar com ele todos os dias da minha vida. Eu tenho que todos os dias falar, Senhor, guarda a vida da Lisa, do Kalel. Senhor, não permita que o coração dos meus filhos sejam roubados. Senhor, em nome de Jesus, envia seus anjos onde que o Kalel ali está, dá discernimento. Em nome de Jesus. Eles foram numa festa de 15 anos, sábado, porque agora tá na faixa que todo mundo fazendo 15 anos, né? E o Kalel é super querido, né? Aí todo mundo convida ele. E não sei por que a Alice também é amiga dos amigos do Kalel, que ela também é convidada. Aí o Theo tava dormindo lá em casa, a Valentina, aí nós levamos e buscamos. Na hora de chegar, eu fiz a fila. Falei, abre a boca. Cheirei a boca toda, até dos filhos que não é meu, eu cheirei. E o mais engraçado é o Theo abrindo a boca, né? O Theo é maior do que eu, abrindo a boca, vou cheirar a boca. Mas eu cheirei, se eu tivesse bebido, eu tinha falado pra mãe dele. Entendeu? Porque tá na minha casa. Tá na minha responsabilidade. Entendeu? As minhas regras, a minha casa. Então, gente, o diabo tá aí, ó, oferecendo oportunidade para destruir a aliança que nós temos com Cristo. Para destruir a aliança que você estabeleceu no dia que o Evangelho chegou para você. Porque não ache você que no dia que você decidiu, Deus já não tinha decidido sobre você.
Alguém da sua geração já tinha semeado isso na sua vida, mas aquele foi o momento da sua colheita. Porque a geração do Senhor, ela é eterna. Ela tá o tempo todo funcionando. Deus chegou para você e um dia Deus vai ter que chegar para alguém da sua família. Amém. E aí, como ouvirão se não há quem pregue? E como pregar se ninguém se dispõe aí? Paulo disse isso lá na carta aos Romanos. O livro de Romanos é lindo, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler. É um livro muito forte, um livro, eu acho que de todos os livros dele, eu acho que é o que mais, assim, né, me toca. Porque a gente vê ali um homem que tinha uma intrepidez para falar, e às vezes a gente precisa ter essa intrepidez, principalmente dentro de casa. Nós não podemos ter medo de pregar o evangelho para os nossos filhos, para o nosso marido, amém? Para os nossos familiares, a gente não pode ter medo. O meu irmão está morando comigo, e meu irmão não é cristão, né? Meu irmão é desviado. Eu sinto frio, sinto calor, mas ainda não estou na menopausa não, tá, gente? É só porque eu fico me movimentando. E não façam como o Calel não, que hoje eu fui lá na caçula com ele no Parque Sul, aí tinha a fila do preferencial, ele virou pra mim e falou assim, mãe, você já tá na idade de ir na fila do preferencial? Meu Deus! E ele perguntou sério mesmo, sabe? Eu falei assim, quantos anos você acha que eu tenho, Calel? 60? 70? É mole, gente? Triste, né? Esse é meu filho. Então, gente, me perdi. Eu falo, vou trazendo os fatos reais para o papo, né? Eu quero chegar num ponto aqui que me marcou muito com vocês, que o quanto eu vejo assim, o Júnior, ele tem muitas... o Júnior é uma pessoa que me surpreende muito, porque ele tem tudo para ter mágoa do pai, mas ele não tem, sabe? Porque o pai do meu marido foi um pai muito falho, ele trabalhava demais, muito comprometido com o sucesso financeiro, pouco comprometido com a família. E quando ele era duro com a família, ele era duro demais com a filha. E a minha sogra muito passiva, faltou uma autoridade do pai, ele culpava ela e ela só chorava. E eles têm problemas até hoje por conta desses desgastes familiares, sabe? E eu vejo que o Júnior fica emocionado de olhar a família que nós temos. Porque por mais desafios que nós temos enfrentado com a adolescência, da Liz e do Calel, não se compara com a adolescência que o Júnior teve. Não se compara com a filha rebelde que eu fui. Porque lá em casa, se eu falar agora, porque eu sou brava, não sei se vocês já perceberam, eu tenho um tom, né? Um tom um pouquinho bravo. Quando eu aumento o tom, minha filha, o cara morre de medo. Não vai pra um lado. Vai. Vai mesmo. E o Calha tem medo de apanhar, que dá até vontade de rir, de tão engraçado, parece que ele foi espancado. Agora, eles fazem isso, parece que eles apanharam muito. E se tiver que bater, em casa também, apanhar até hoje, vai apanhar. Entendeu? Esses dias mesmo eu catei ele. Porque, de madrugada, ele e a Liz discutindo, 2 horas da manhã. Aí eu levantei, e aí ele falou um negócio comigo, eu lembro que eu primeiro perguntei pra Deus, assim, o que eu falo? Porque eu tava com sono, né? Eu não sei nem o que dizer, pai, nesse momento, 2 horas da manhã. E aí ele falou uma coisa feia com a irmã dele, aí dei um tapa na boca dele. Eu falei assim, quem você tá pensando que é? Você fala assim com a sua irmã. Mas ela não interessa. Um homem não pode crescer voz aqui pra mulher de jeito nenhum. Respeita a sua irmã. Porque se você não respeitar a sua irmã, como é que você vai respeitar a sua esposa? Porque ali vai ser o retrato de quem ele vai ser lá na frente. Entende? Então, quando a gente é muito passivo, nós estamos criando pessoas que vão ser ruins para as outras e vão ferir outras pessoas. Esse relacionamento de aliança familiar é o relacionamento mais importante que você tem. Amém? E a gente vai ver nesse filme que eu falei com vocês, O Som da Esperança, que eles adotam, né, uma menina super problemática, menina, mesmo, porque ela foi estuprada pelo padrasto e por outras pessoas, ela só tinha 12 anos, e ela chega em casa com uma imagem de si mesma totalmente destruída, e ela vai ser filha desse casal de pastores, né, um homem é um pastor, e ele quando foi adotado, falou assim, eu quero a mais difícil, eu quero aquela que ninguém quer, né, e é muito desafiador, você vê um homem, né,
falando aquilo, assim, e é um filme baseado em fatos reais, tá, gente? Mostrou ela como ela está hoje, né, e tal, e eu fiquei, assim, maravilhada que eles começaram a orar em unidade, em casa e com a comunidade, para que a história da vida dessas pessoas fosse transformada. Gente, o nosso compromisso de aliança é ser um lar farol, é um lar onde que as pessoas olhem para você, Davi, daqui uns anos, quando você estiver casado e elas tiverem problema, eu vou lá no Davi, porque lá eu vou encontrar a palavra que eu estou precisando para minha casa. Amém? Amém. Eu vou lá na casa da Glaucia porque eu creio que a luz que tem na casa dela também vai ter na minha casa. É uma semente que é linda, que é poderosa. Gente, sabe por que o aborto é uma coisa tão abominável para Deus? Porque quando você aborta, você não está abortando um filho, você está abortando uma geração. E você está fazendo do seu útero, do seu ovário ali, né, desse momento gestacional, do seu ventre, uma sepultura. E isso é muito sério. É uma maldição. Então, são muitas coisas, às vezes, que nós, às vezes, temos que olhar para trás, às vezes nem é na nossa vida, às vezes na vida da nossa família. Às vezes você tem uma mãe que já praticou aborto porque casou muito cedo, não tinha condições de sustentar aquele filho, e aí ela foi lá e abortou aquela criança. E aí você nasceu depois disso, e às vezes você sente uma tristeza, você sente um desejo de morrer porque você foi gerado no ventre, que era uma sepultura. E nós precisamos sondar o ambiente que nós vivemos, o ambiente onde nós somos gerados, para que a gente não traga existência desse ambiente para as nossas gerações futuras. Amém? Amém. E isso é importante, pessoas que têm problema com vício. Na família do meu esposo, por exemplo, muitos problemas de alcoolismo, muitos problemas de adultério. Alcoolismo, adultério, como é que chama aquele pecado de comer demais? Glutonaria, né? É um pecado, e que é um pecado que crente esquece, né? Que a gente acha bonito, eu não bebo, mas eu como. Não, glutonaria é pecado de qualquer jeito, né? Então, meu marido já perdeu 2 tias para obesidade. Você acredita nisso? Morreram porque eram gordas demais. Novas, uma morreu há pouco tempo, não consegui nem mais andar de tão gorda. Olha que tristeza. E eu falo isso com eles fazem escolhas alimentares muito ruins. Eu falo, filha, você tem histórias na família do seu pai de obesidade mórbida. Se você não fizer boas escolhas agora, você pode colher isso no seu futuro, porque quando a gente é jovem, nada pesa. Tá? Mas enquanto vocês estiverem aí com a minha idade, 40, 42, e aí, como é que vai ser? Será que vocês vão estar com 40, 42 com o muque da tia Glaucia? Hein? Ó. Amém? Eu tô falando isso pra vocês, são coisas assim, parece que são supérfluas, mas são importantes, é porque o exemplo arrasta, gente, muito mais do que a gente ficar ditando palavras da Bíblia. As pessoas vão querer caminhar com vocês por causa do exemplo. Aquela igreja lá, todos os membros adotaram filhos por causa do exemplo do pastor, porque ele foi o primeiro. Entendeu? Então é por causa do exemplo que ele e a igreja dele mudou a história da vida de pessoas. Qual é o exemplo que você quer dar? E esse exemplo tem que começar na sua casa, porque a gente vê muitos relatos de pastores que têm a vida familiar destruída. Porque é muito normal, né, filho de pastor ser desviado. Isso não é normal. Não era para ser normal. Luciano Subirá nunca se desviou. Porque todos os alicerces da família dele foram sólidos. O pai dele cumpriu não só o papel dele como pastor de uma igreja, mas cumpriu primeiro esse papel em casa. Amém? E isso que a gente precisa entender como igreja. Primeiro, a minha casa precisa estar bem alimentada, bem alicerçada. Eu preciso ser esse pastor primeiro para os meus filhos. E olha, eu falo para você que eu nunca fui uma mãe que tinha muito tempo de gastar, de ficar dando comidinha na boca de filho, ainda mais depois que eu virei confeiteira, né? Porque a minha vida de confeitaria sempre me consumiu muito tempo, mas eu sempre fui uma mãe de gastar muito tempo com a palavra e com o conselho. Eu já fiquei até 2 horas da manhã dando conselho, chamando a atenção, mostrando na Bíblia
mostrando como que deve fazer. Porque é isso que eu quero que meu filho carregue. Eu dar comida na boca do meu filho não vai forjar o caráter dele. Mas eu corrigir quando é necessário, vai. E quando não é também. Porque isso fica. Eu fui criada num lar evangélico, gente. Meu pai se converteu, eu tinha 2 anos e meio. Ou seja, não lembro da minha vida antes disso, né? Fora de um ambiente. E quando eu fui adolescente, eu me desviei. E aí depois quando eu conheci seu pai, eu tinha um efeito ping-pong. Eu tinha 16 anos. Horas eu estava na igreja, horas eu não estava. Porque eu tinha um problema emocional muito sério. Eu tinha dificuldade de ficar firme por conta de carência afetiva. Entendeu? E isso me atrapalhava a ficar firme. Eu amava Jesus, mas eu não conseguia. Mas eu sempre sentia aquela voz, sabe? Aquela coisa assim, eu estou no lugar errado, eu estou fazendo errado. A semente que foi lançada na minha vida, ela deu fruto. Amém? Ela dá fruto. E é isso na vida de vocês. Não importa o que vocês tenham feito. Não importa o quanto foi pesado na balança. O que importa é que Deus quer que vocês sejam uma árvore frutífera. Amém? Jesus Cristo, ele é a videira verdadeira. Ele é o Pai do céu. Ele é o lavrador. Ele conhece os ramos da videira e corta todos os ramos sem valor. Ele limpa e conserva os que dão fruto, porque sabe que assim produzem mais. Mas aquele que só folha seu produto produzirá cinza em seus finais. Jesus Cristo é a videira verdadeira e nós somos os ramos da videira ligados nele para produzir. Mas aquele que se separa de Jesus está fora do tronco e não produz, perdendo assim as bênçãos do porvir. É isso, é sobre isso. Qual pessoa da árvore você quer ser? A que dá cinza ou a que dá fruto? E olha, Satanás, ele tem o papel dele todos os dias, né? O inferno, como vocês sabem, é separado em autoridades. A gente tem as hostes espirituais da maldade, principados e potestades, né? Deste mundo tenebroso. A linha mais ralé do inferno é as hostes espirituais da maldade. E é a que mais tira crente da igreja. A que mais tira crente da igreja. A que mais tira as pessoas da presença. Porque é ali que ela, fulano é muito sentimental, eu vou abalar o fulano com uma inimizade com a fulana. Hostes espirituais da maldade. Se você não está conseguindo resistir à primeira linha, como que você vai brigar com principados e potestades? Hostes espirituais da maldade, gente. E eu não estou querendo dizer que eu sou melhor do que vocês isso não, porque todos os dias Satanás, ele manda esses demônios aí, para tentar atingir, porque o mundo tenebroso, ele está aí, ele é funcional, ele está funcionando. Satanás morou no céu, ele sabe como que Deus é organizado. Só que ele não é onipotente, ele não é onipresente. E o Deus que te ama muito, todos os dias ele derrama sobre sua vida misericórdias, compaixão e um recomeço. Amém? Amém. Então, ainda que você esteja às vezes numa vida ou com coisas ali no seu íntimo que você sabe que não mudaram ainda, mas precisam ser transicionadas, coloca elas diante de Deus, porque ainda há tempo. Amém? Existem lugares no nosso coração que só Deus pode acessar. Quando a gente faz libertação em pessoas, ela pode manifestar demônios, ela pode ali, naquele momento, essas autoridades demoníacas saírem da vida dela. Mas ela vai precisar de uma mudança de mente, de estabelecer um caráter novo, renovado. E para isso é um trabalho diário, tá? Tristeza não é um demônio que sai na forma de uma lágrima de ninguém. Tristeza precisa ser curado. Tristeza às vezes precisa de remédio até, né? Depressão, por exemplo, às vezes é falta de hormônio e que causa, né, depressão. Hoje em dia a gente vê isso, né? Existem esses campos dentro da medicina. E é um trabalho ali diário, de reafirmação. No filme mostra isso, a menina, ela tinha esse sentimento, essa tristeza, essa mágoa, essa angústia. E Deus, através da vida daquele casal, foi trabalhando esses sentimentos, essa forma dela se enxergar, para que houvesse uma transformação de vida. E nós que estamos aqui na Lookout, nós estamos aqui querendo levar transformação de vidas, querendo mudar a vida de pessoas. E você precisa ter uma identidade muito, muito convicta em Cristo,
de que você é uma representação dele aqui na terra. Você está refletindo a glória dele. Você está aqui num propósito da aliança eterna. Amém? Dele. Amém. E aí você precisa fazer esse lindo trabalho. E é onde que eu quero chegar aqui no ponto principal aqui. Nesse ponto aqui, ó, realidade da ausência paterna do Brasil. Eu trouxe aqui, eu pesquisei, crianças com apenas a mãe como referência, 50%. 50% das crianças menores de 15 anos não tem pai presente em casa, tá? Filhos sem convivência com o pai biológico está entre 30% a 35%. É muita coisa. É muita ausência paterna. E muitas famílias que às vezes ainda têm o pai em casa não tem uma boa referência do pai. Porque Satanás ele conseguiu destruir a referência paterna. Porque as pessoas elas vão carregando aquilo que elas receberam. Vocês conhecem a história do pastor Cláudio Duarte? Ele fala, eu vi uma vez, assim, rápido, né? Ele contando desses rios que aparecem, né? Aí eu vi um pedacinho dele contando do testemunho dele. E no testemunho dele, ele conta que ele é filho de uma menina que foi estuprada aos 16 anos, se não me engano. Ele fala de um estupro, porque com 15, 16 anos, ela com um homem de 35. E aí depois ela dá o filho e ele foi criado por várias famílias. Um tempo em uma casa, um tempo em outra casa, e assim ele foi. Ele falou assim, eu sou uma pessoa que menos deveria estar aqui, nesse lugar, falando sobre família. Porque eu não sabia o que era ter uma família. Mas Deus fez dele uma referência. E não importou a história dele. Porque geralmente a gente vai ver, por exemplo, o Luciano Subirá, ele tem uma história atrás dele. O pai dele é um exímio pastor, ele foi criado num ambiente, né, fortalecido pela palavra. O Dênio Lara, o pai, é um exemplo, né, em casa. O Cláudio Duarte não. Ele pulou de galho em galho, mas Deus usou ele para ser um exemplo. Deu legitimidade a ele. Amém? Deus quer trazer essa legitimidade a nós. Amém? E aí, o que impacta, né, mais nessa disfunção? Dificuldade de autoestima, sensação de abandono, desafios em relacionamentos futuros. A falta do pai impacta nesses pontos na vida de um filho. Dificuldade de autoestima, sensação de abandono, desafios em relacionamentos futuros. Porque algumas pessoas têm medo. E se eu me casar? Mas e se eu me relacionar? Será que vai dar certo? Será que vai ser como foi o meu, com a minha mãe, na minha casa? Gente, isso é um trauma. E eu falo pra vocês, meu pai nunca foi uma pessoa bem sucedida financeiramente. Sempre foi aquele homem sonhador, né, lutador e tudo mais, trabalhador, mas nunca foi um homem de grana, né? Mas meu pai sempre estava ali. Meu pai estava ali para tudo. Eu lembro uma vez que eu com 16 anos, macaca velha, né? Que eu comentei com ele assim, eu tô me sentindo mal antes de dormir. Sensação de gripe. Aí eu lembro que 3 horas da manhã eu acordei com meu pai do meu lado, vendo se eu estava com febre. E eu tinha 16 anos. Meu pai estava sempre ali. Eu lembro, minha mãe só fez até a 4ª série. Depois ela fez um supletivo aí até a 8ª, né? Mas estudar assim, ela estudou até a 4ª série. E eu me lembro da minha mãe sentada comigo todos os dias me fazendo decorar verbos. Todos os dias. E eu fui lembrar disso ontem, estudando com o Caleb. Falei, filho, você sabe conjugar o verbo ser, estar e tal? Aí eu vou conjugar, vou colocar aqui pra você. Aí eu fui colocando, e aí Deus foi me trazendo essa lembrança. Minha mãe estudando os verbos comigo. Ela estudava comigo como se ela soubesse, às vezes, aquilo, porque ela passava essa convicção para mim. E sabe? E eu me apaixonei pelo estudo por causa da minha mãe, uma mulher que estudou até a 4ª série. Né? Então, queridos, não é porque a sua família, o seu pai não foi um grande empresário que você não vai ser. Amém? Porque o seu pai não foi um grande exemplo de marido que você não vai ser.
Porque Deus, você está debaixo da aliança eterna de Cristo agora. Amém. Então não aceite palavras de condenações sobre a sua vida, amém? Amém. Não aceite. Não aceite mesmo. E se você perceber que Satanás está tentando aprontar contigo, você bota ele para correr. Entendeu? Bota ele para correr. Porque na tua casa, quem manda é Cristo. Amém. Amém? Então não dá oportunidade para Satanás estragar a tua família. E quanto maior o chamado, tá, gente? Quanto maior aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, mais ele vai tentar destruir a sua família. Porque se ele destrói a sua família, ele destrói todo o resto. Olha quantos pastores têm caído em escândalo nesse tempo. É muito, pastor. E eu fico sempre assim, ai Deus, mais um para envergonhar a gente. Eu me sinto envergonhada. Porque ele é meu irmão a Cristo, aquela pessoa. Mesmo que eu não a conheça. E ele está trazendo uma vergonha. Agora aquele pastor que saiu de roupa de calcinha e não sei o que. Eu falei, gente, o que deu nesse homem? Fiquei pensando, o que aconteceu com esse homem? Aí dizem, a pessoa começa a falar, porque a mulher dele tem cara de oprimida. Porque na igreja dele ele só prega a palavra de exortação, né? Diz que não tem uma palavra doce, só é bomba. É um pastor que recrimina, repudia. Eu vi isso acontecer aqui na Assembleia de Deus. Você que é antigo de Volta Redonda, porque você é de Volta Redonda há muitos anos, né? Então, você lembra da Assembleia Central, do que tinha o Davi Cabral, né? O pastor presidente da Assembleia Central. Você já foi da Assembleia, Josão, né? Quem foi da Assembleia? Você era católica, né? Acho que o Marcão que era da Assembleia. Enfim, a Assembleia sempre teve uma família pastoral, que é a família do Davi Cabral. E eu lembro que quando eu era criança, eu era da Batista, então a minha igreja na época era a igreja moderna. A gente podia passar um batonzinho, podia usar calça jeans, então a gente era os modernos e podia bater uma palma. Então a gente era o uau da igreja, né? E a galera, então existia esse tipo metodista, igreja batista e assembleia, ponto. E Cristão do Brasil, né? Sempre existia o Jeová, né? Testemunho de Jeová. E eu tinha muitos amigos da assembleia, e eu tinha televisão na minha casa, eles não, mas eles estavam todas as novelas na minha janela para ver televisão na minha casa. Aí eu ficava assim, que adianta? Vocês ficaram vendo televisão aqui em casa? Eu perdi um capítulo. Sempre na janela de alguém, porque eles ficavam fascinados por aquilo que era proibido para eles. Era proibido. Não podia, não podia assistir televisão, não podia cortar o cabelo. Eu tinha uma colega no Belmonte, que o cabelo dela batia aqui, ó, no pé. Eu conheço uma família que é assim. Aí não sai do celular, não foi nada. Entendeu? Então, tem um cantor gospel, ele chama João alguma coisa, ele é antigo, ele cantava uma música assim, Brasil, olha pra cima, é uma música muito conhecida, mas quando eu era criança. E aí ele tem um CD, que é da época do CD, olha eu, velha, né? Aí tinha uma música que ele falava assim, vaidade no cumprimento da saia, no cumprimento da lei, vaidade exigindo prosperidade por ser o filho do rei, vaidade se achando a igreja da história, vaidade pentecostal. Às vezes a gente vê vaidade, às vezes a pessoa que está lá com saião, que está lá, né, com esses costumes, ela acha que a gente que está sendo vaidosa, mas ela não vê que essa ação dela também demonstra uma vaidade. Porque ela se sente mais espiritual do que eu, que não ando assim. Então nós precisamos vigiar nessas coisas, né? E isso é muito forte. Então, gente, que vocês sejam assim cristãos que estejam além dessas paredes, sabe? Que vocês, Cristo sendo o centro de tudo, mas que vocês sejam pessoas que estão fora das quatro paredes. Amém? Eu creio que a nossa igreja é assim, é uma igreja que quer que a gente veja fora das quatro paredes, amém? Então que a gente tenha essa visão, esse comprometimento com Cristo, esse comprometimento com essa aliança eterna de estarmos fora das quatro paredes, amém? Eu vou encerrar a aula e eu queria saber se alguém quer perguntar alguma coisa, se alguém quer compartilhar alguma coisa. A aula foi muito boa, muito edificante, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Apesar da minha dor de cabeça, eu consegui. Amém. Vamos orar? Vamos ficar de pé para a gente orar, então?
Você ora pra gente, Lucas? Sim. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, queremos te agradecer, Pai, por essa noite. Queremos te agradecer também, Pai, pela vida da Glaucia, que, Senhor, mesmo com dor de cabeça, eu creio que o Senhor já está curando ela nesse momento. Senhor, disponibilizou o tempo dela. Sabemos que é difícil hoje em dia, Pai, mas mesmo assim, a sua filha não está só disponível, mas também está disposta a ser um instrumento do Senhor para edificar mais vidas, Pai. Que o Senhor continue usando a vida dela, abençoando e guardando tanto ela quanto a sua família, Pai. Assim, Senhor, agradeço por essa aula, Senhor, foi muito edificante para cada um de nós saber como devemos lidar, Senhor, com o termo família. Pai, que o Senhor continue falando conosco, que a gente possa ser uma referência tanto em casa, assim como na rua, quanto na igreja, em qualquer lugar que a gente estiver, Senhor, que a gente possa ser a imagem do Senhor, Pai. Então, queremos te agradecer, Pai, por esse dia e te peço, Pai, que do mesmo jeito que a gente vem debaixo de sua segurança, a gente também possa retornar, Senhor. É assim que agradecemos e oramos por mais um dia. Amém. Amém. Essa palma dele. Caramba, tinha até esquecido dessa palma. Tchau, galera, online. De ficar atividade. Eu tinha esquecido dessa palma, Davi.